Olá, meus amados e queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste momento. Presbítero Paulo Nascimento falando com todos vocês. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe também o seu lar e a sua família. Você que não está inscrito neste canal, que você venha se inscrever neste canal. Você que ama a palavra de Deus, que você venha se inscrever, porque esse canal é um canal de pregação da palavra de Deus, podemos assim dizer. É um canal de oração. Sempre eu estou aqui fazendo lives aos domingos, segunda, quarta e sexta, sempre a partir das 22 horas. E aos domingos nós vamos começar também a escola bíblica dominical, onde todos os domingos, durante o dia, podemos assim dizer, eu estarei postando aqui no meu canal uma lição da escola bíblica dominical. Eu gostaria que você acompanhasse essas lições, porque elas são muito importantes para a sua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual. Então, e à noite nós teremos a nossa live a partir das 22 horas. E você pode também deixar os seus comentários, fazer seus comentários. Você pode também deixar os seus pedidos de oração. Se você tem bênção para contar, que você venha também contar as bênçãos que você recebeu do Senhor através dessas transmissões e dessas lives. E hoje eu quero falar com vocês sobre os desigrejados ou os sem igreja. Você já ouviu falar nesse grupo chamado o Grupo dos Desigrejados? É um movimento que tem crescido bastante nos nossos dias e nós devemos tomar cuidado. Você que é um congregado, você que tem aí a sua igreja, a sua congregação, você tem que tomar cuidado, você tem que conhecer um pouquinho sobre os desigrejados. Ou aquelas pessoas que dizem que são servos de Deus, servas de Deus, mas todavia eles não têm igrejas, eles não congregam em igrejas. E você vai saber um pouquinho hoje sobre esse movimento dos desigrejados. E eu quero começar aqui a minha leitura no livro de Hebreus, capítulo 10, e no versículo 19. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25. O escritor aos Hebreus, ele fala assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia? O dia da volta do Senhor, o dia do arrebatamento da igreja. Então nós temos que ficar firme na fé,
quando ele fala: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então nós temos que reter, guardar, conservar os ensinamentos que nós tivemos da palavra de Deus, não deixando a nossa congregação, isso é, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Esse grupo dos desigrejados, eles deixaram de congregar, eles não congregam, eles não têm pastor, eles não têm presbíteros, eles não têm diáconos, eles não têm obreiros, eles não têm nada. Por quê? Porque eles são uns desigrejados, sem igrejas, e então nós não podemos cair também nessa artimanha de Satanás, deixando a nossa congregação, isto é, deixando de congregar, porque tem muitos que já deixaram de congregar. Tem muitos irmãos, tem muitas irmãs que agora querem ficar em casa, assistir os cultos pela televisão, pela internet, pelo rádio, e a pessoa só vai enfraquecendo na fé, e quando pensa que não, você está desviado do Evangelho e da Palavra de Deus. Eu vou falar com você um pouquinho sobre a visão que tem os desigrejados e a prática desse movimento. Presta bastante atenção, porque eles têm uma visão, só que é uma visão totalmente distorcida, totalmente errada. E esse movimento, eles têm também as suas práticas. Então vamos começar falando que o movimento dos desigrejados é um movimento anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Vai prestando atenção. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim, a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações desse cristianismo apostata. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café da esquina, quando dois desigrejados se encontram. É evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica, sem sombra de dúvida. Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais, que está em Atos capítulo 1, versículos 6 ao 14. Estavam debaixo de perseguição e não tinham morada certa. Então, por isso, eles congregavam, se reuniam muitas vezes pelas casas dos irmãos, por causa da forte perseguição do governo. E também estavam debaixo de perseguição, não tinham morada certa,
além do fato de serem extremamente carentes. Naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. Está em Romanos 16, de 3 a 5. Você pode conferir. Contudo, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar ao Senhor, o que há de mal nisso? Então você vê aqui no primeiro ponto que os desigrejados, eu já conversei com pessoas desigrejadas. Eu, particularmente, presbítero Paulo, eu já conversei com pessoas desigrejadas. E você sabe qual é o versículo que mais eles adoram e citam? O versículo que mais eles gostam de citar para nós é aquele versículo que fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse versículo aí é o versículo principal que os desigrejados eles usam para poder nos convencer a parar de frequentar os templos, as reuniões de oração. Só que eles pegam esse texto isoladamente para poder dizer que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então, o que você vai fazer no templo? Sendo que Deus habita em qualquer lugar. Deus, ele está aqui, está aí, está lá, está acolá. Só que esse texto, eles interpretam ele distorcidamente. É claro que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus não habita na parede, Deus não habita no piso, Deus não habita na laje, Deus... É claro, Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Agora, aonde na Bíblia você viu Deus ou Jesus ou os apóstolos proibirem templos? Pelo contrário, desde o Antigo Testamento que Deus ele já permitiu a construção de templos. Um deles foi o Templo de Salomão. Se você vir para o Novo Testamento, você vai ver Jesus indo no templo, você vai ver Pedro e João na porta formosa do templo, curando ali o coxo. Você vai ver Jesus no templo e ele observava como que as pessoas davam as suas ofertas. Está lá na oferta da viúva pobre. Você vai ver inúmeras passagens no Novo Testamento que diz que Jesus, os apóstolos, todos frequentavam o templo. Inclusive, Jesus, quando viu ali os cambistas vendendo ali no templo, negociando, o que Jesus fez? Ele pegou um chicote e ali ele derribou as mesas dos cambistas e ele começou a expulsar aqueles vendedores do templo e ele disse: a casa do meu pai é casa de oração. Então você vê que o templo, ele é a casa do Pai. Ora, se Deus não habita em templos feitos por mão de homens, como que Jesus disse: vós fazeis da casa do meu pai casa de ladrões, covil de ladrões? Então, o templo, ele é exclusivamente para nós nos ajuntarmos, os filhos de Deus, para nós cultuarmos e adorarmos o nosso Deus. É claro que você pode adorar a Deus na sua casa, no seu trabalho, aonde você for, mas o templo é um local específico onde nós nos reunimos para poder cultuar a Deus. Então, esse ensino, um ensino anticlerical. Se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja,
Por outro, são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os sem igrejas são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos e pastores. Agora presta atenção. Quem é que deixou, quem é que estabeleceu esses ministros? Está lá em Efésios capítulo 4, 11 ao 14. Ali fala sobre presbíteros, diáconos, bispos, pastores, que foram instituídos por Deus, por Jesus Cristo. Agora, quem é o bispo, o pastor, o presbítero, o diácono dos desigrejados? Eles não têm. Então você vê que eles estão completamente fora dos padrões de Deus. Não tem o que discutir com eles. Eles não aceitam dominações, eles não aceitam serem dominados por nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum diácono, nenhum bispo. Isso para eles não existe, mas para nós existe. Para nós existe. Eles acreditam que na igreja primitiva não havia organização nenhuma, e muito menos qualquer estrutura clerical. Verdade. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma. É aqui que está o problema. É aqui que está o problema. Os desigrejados, eles não aceitam estar debaixo de lideranças. Eles não são humildes, não têm humildade para poder estar debaixo de lideranças. Eles não aceitam. Da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica, quer dizer, de templos, não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. Acreditam que agindo assim, estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. Olha que erro, que engano! Enquanto Hebreus capítulo 13, versículo 17 fala assim: obedecei aos vossos pastores. Mas será que os desigrejados têm pastores? Eles não têm pastores, eles não se reúnem, eles não têm líderes, eles não têm ninguém acima deles. Então eles não têm pastor também. Em Hebreus 13, 17 fala o quê? Obedecei aos vossos pastores. Quer dizer hierarquia. Quer dizer o quê? Ministério. Então, irmão, se a pessoa é um desigrejado, ele não tem pastor. Ah, o meu pastor é Jesus. Não, senhor. Não, senhor. Quando você lê Hebreus 13, 17, está falando, obedecei aos vossos pastores. Então existe, quantos Jesus existe? 10? Não, só existe um. Quantos Deus existe? 20? Não, só existe um. Mas quando se fala pastores, está se referindo aos pastores humanos colocados por Deus na frente da igreja para conduzir o rebanho do Senhor. E a Bíblia ainda fala mais, porque eles velam pelas vossas almas. Agora, a natureza da igreja neotestamentária, você vai ver como que é, como que começou, como que funciona a igreja do Novo Testamento. Primeiro, ela é um organismo. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar, primeiramente, que ela é um organismo vivo. Está em Efésios 1, 22 e 23. Ali, se você ler, você vai ver
que a igreja é um organismo vivo e nós somos a igreja do Senhor. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Não há acepção de pessoas. Está em Atos 10, 34 e 35, ali na passagem de Cornélio. Como um organismo vivo e espiritual, a igreja existe à parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas, fora dos templos. Nós não somos igreja só dentro do templo, não. Nós somos igreja no nosso trabalho, nós somos igreja na rua, nós somos igreja na escola, nós somos igreja aonde nós estivermos. Contudo, possui essas estruturas físicas, hoje não constitui um pecado. Portanto, deixa eu voltar aqui. Possuir essas estruturas físicas hoje não constitui um pecado ou desvio do evangelho, como quer nos fazer acreditar os desigrejados. A repulsa dos 100 igrejas pela estrutura arquitetônica ou por qualquer forma institucional se dá mais por razões de insubmissão do que por zelo do evangelho. Então, na verdade, eles são insubmissos. Na verdade, eles não estão com zelo de nada. Eles são insubmissos e não querem ser submissos a ninguém. Agora, presta atenção, a igreja é uma organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização, função sem forma e igreja sem um mínimo de institucionalização. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui organização. 1 Coríntios 12. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Está em Efésios 4:11, Atos 6, de 1 a 6, Atos 14, 23. Essa mesma igreja possuía o seu código doutrinário, Atos 2, 42 e 47, e também disciplinar, 1 Pedro 3, 5, 6 e 2 Tessalonicenses 3, 6. Ninguém vivia isoladamente e da maneira que queria, Hebreus 10, 25. Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva em Atos 15, em que o colegiado apostólico, juntamente com o presbitério, tomou medidas para regular e disciplinar a igreja, que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regras e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Então você vê que não existe, irmão, esse movimento dos desigrejados está totalmente reprovado pela palavra de Deus. A importância e a necessidade da igreja. A igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Efésios 2,19. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regras, às quais devem se submeter. Os cristãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como Senhor da igreja.
é nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo que o grupo proporciona. Não devemos ser igreja, não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. O sentimento de irmandade, respeito e conhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Efésios 2:15 e o 16. Agora presta atenção. A igreja como testemunha da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. A razão de a igreja existir, além do fato de promover a adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro das quatro paredes. Então você vê, meu irmão e minha irmã, aluno da escola bíblica dominical, que a igreja ela foi formada por Cristo. Foi Cristo que estabeleceu a igreja. Foi Cristo quem estabeleceu o sistema ministerial, doutrinário. É Cristo quem colocou os líderes, os cabeças, aquelas pessoas que ele chamou para poder estar comandando a sua igreja aqui na terra, até que ele volte para poder arrebatar a sua igreja. E a igreja não é somente dentro de quatro paredes, mas a igreja sempre está na rua, a igreja está lá no trabalho, a igreja está numa praça, a igreja está num ginásio, está num estádio. A igreja, ela se reúne em vários lugares. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. Isso é igreja. E os desigrejados não aceitam isso. Os desigrejados não aceitam dominações, regras, mandamentos, estatutos. Eles não aceitam e eles querem convencer as pessoas a segui-los, mas jamais você siga um desigrejado. E se por acaso você está seguindo um desigrejado, indo nas suas falácias, olha, reveja os seus conceitos, volta para o seu lugar, volte a congregar, porque Satanás, ele quer destruir a igreja que é o corpo de Cristo. Então nessa lição vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma, é um mito, e consequentemente não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida
e conta com estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a sua missão para a qual ele nos chamou. Então aí está, meus amados, essa lição da Escola Bíblica Dominical. Eu espero que você entendeu, compreendeu, e se você tinha alguma dúvida, eu creio que agora as dúvidas caíram por terra e você voltará a congregar, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece, porque você estará ajudando todos eles a se fortalecerem na fé que há em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Até o próximo domingo, quando nós estaremos aqui com mais uma lição, uma leitura de uma lição da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos vocês.